Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz de Cristo possa estar alcançando o lar de cada um dos irmãos. A você que está nos visitando, também seja muito bem-vindo. É um motivo de muita alegria estar mais uma vez com os irmãos compartilhando desse momento. Hoje nós estamos reunidos de uma maneira diferente, mas ainda assim unidos com o mesmo propósito. Afinal de contas, hoje é dia de celebrar o autor e consumador da nossa fé. E nessa comunhão e nesse espírito de celebração, eu te convido a estar se unindo a mim em oração, entregando esses momentos que teremos de adoração ao nosso Deus. Vamos estar orando juntos? Senhor meu Deus, muito obrigada por essa possibilidade de comunhão, ainda que de forma diferente do que estamos habituados. Nós te alegramos, nos alegramos, Senhor, com a tua presença, nós glorificamos, Senhor, pelas suas misericórdias que não têm fim. Obrigada porque o Senhor tem sido nosso porto seguro. Seja bem-vinda em nosso meio. Receba cada adoração aqui feita a Ti, Deus, e tenha liberdade em cada um dos nossos corações. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória ao nome do nosso Deus. E nessa mesma união que tivemos agora em oração, eu te convido para estarmos juntos adorando ao nome do nosso Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será
o futuro do nosso país. Amém, glória a Deus. E eu já te convido agora nesse momento, caso você tenha a sua Bíblia em mãos, para estar abrindo lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 1 e 2. Lá diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo aqui está nos encorajando a termos a mesma comunhão nos princípios que o Senhor nos revela. Então, por esse motivo, eu quero te convidar a hoje, ainda que dentro desse modelo diferente, a se envolver com o que estamos fazendo. Se envolva com as orações, se envolva com os momentos de adoração, se envolva, ainda que seja para ficar de pé na sua sala ou no seu quarto, adorando ao nome do nosso Deus. Vamos colocar em prática agora? Vamos estar adorando mais uma vez ao nome do nosso Deus. Incerteza e medo no ar, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará.
Amém. Chegamos agora no nosso momento de dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas, que podem ser feitas através do depósito ou de transferência bancária na conta que está aparecendo agora em sua tela. Ou, se preferirem, os irmãos podem estar depositando, de forma presencial no gasofilácio da nossa igreja, exercitando os nossos músculos de generosidade e gratidão. Nós podemos também compartilhar aqui no chat os motivos que nós temos hoje para agradecer ao nome do nosso Deus. Amém? Porque independente das circunstâncias, Ele continua sendo bom. Você pode repetir isso do lugar onde você está? Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aleluia! Vamos estar adorando ao nome do nosso Deus enquanto compartilhamos nossos motivos de gratidão. No nome de Jesus, nós vamos adorar esta canção. Talvez alguns conheçam, outros não. Mas nós vamos adorar, nós vamos declarar que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Jesus. Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nossos fardos, leva nossos fardos, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre. Jesus, viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Viverei, em nome de Jesus. E agora você vai cantar junto com a música. Dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre. No nome de Jesus, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Só nesse nome que há poder. Viverei, não morrerei, com minha voz
Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande, grande, grande ao Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse exato momento, nós estaremos sendo iluminados pela palavra do Senhor, vindo através da vida do nosso querido pastor Valmir Claudino. Olá, queridos irmãos. Louvado seja o nosso Deus e Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque mercê da sua graça, mercê da sua misericórdia, estamos uma vez mais conectados, ligados, todos nós participando deste culto de louvor e adoração ao seu nome. Nós queremos, nesse momento inicial, agradecer a presença, a participação de todos e, de um modo muito especial também, agradecer os nossos queridos irmãos de outras igrejas que participam conosco, nossos amigos que também têm nos honrado com a sua audiência. Em nome da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, desta grande e maravilhosa família, que é a família da nossa igreja, nós queremos agradecer a todos e desejar que o culto desta manhã possa, de uma maneira muito especial, abençoar a vida de todos, uma vez que Deus venha com poder e graça operar em nossos corações, em nossas mentes, operar na vida de cada um de nós. Nesta manhã, eu quero focar a nossa mensagem no Salmo de número 42. Salmo de número 42. E com base neste salmo, nós queremos falar sobre o tema como lidar com o abatimento da alma. Como lidar com o abatimento da alma. Ouçamos o Salmo de número 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Darei a Deus a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatidas, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Como lidar com o abatimento da alma? No texto que lemos, nós somos levados a conhecer a história de um homem que era servo de Deus
que ministrava no templo, mas que, a partir de um determinado momento da sua vida, começou a ter um sério problema emocional. Problema que ele descreveu e descreve no versículo 5 do nosso texto como sendo abatimento da alma. Antes de considerar o tema da nossa mensagem, eu gostaria de, em primeiro lugar, apresentar ou dizer a você que a experiência do salmista não foi uma experiência única e singular. Em verdade, outros servos de Deus vivenciaram este momento difícil em suas vidas. Poderíamos citar o exemplo de Elias, que depois de uma experiência fantástica, quando orou ao Senhor, pedindo que descesse fogo do céu, e a Bíblia diz que ali naquele monte, cercado por 450 profetas pagãos, profetas de Baal, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias, caiu fogo do céu, consumiu não apenas o animal que estava sobre o altar, mas o próprio altar de pedra. E o impacto daquela experiência foi tão grande que a multidão que estava presente naquele lugar começou a gritar e a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isto aconteceu em um dia que certamente marcou a vida de Elias. Foi um dia de muita alegria, de muita satisfação, mas no outro dia, Elias recebeu um aviso de uma mulher, a rainha chamada Jezabel, que mandou avisá-lo de que ela iria matá-lo. Que assim como ele havia destruído os 450 profetas de Baal, ela também, valendo-se da sua condição de rainha, iria matá-los. E agora Elias foge desesperado, desanimado, desencorajado, e vai se esconder numa caverna. A caverna do desânimo, a caverna da depressão. A Bíblia conta a experiência de Jeremias, que também vivenciou alguns momentos que poderiam ser descritos como momentos em que ele sentiu-se emocionalmente e espiritualmente abatido. Porque não obstante ele estar continuamente pregando, anunciando, falando, pedindo que o povo mudasse de vida, mudasse de comportamento, mudasse de atitude, para que Deus não tivesse que castigá-lo, o povo não ouviu. O povo não deu a mínima para aquilo que Jeremias
se cansava em dizer, e ele fez isto por 40 anos. Até que um dia os exércitos babilônicos entraram em Jerusalém, destruíram casas, palácios e o próprio templo. Lamentações de Jeremias reflete muito bem o coração, o sentimento daquele homem. E a gente pode sentir como ele estava. Você pode se lembrar de João Batista, que também vivenciou esse momento. Era um homem maravilhoso no que diz respeito à sua fé, o seu compromisso com Deus, o zelo como ele desenvolvia e realizava a sua missão, mas um dia João Batista foi preso. E lá estava ele que gostava de andar livremente pelos desertos, pelas ruas, entre o povo, anunciando a mensagem, agora viu-se aprisionado entre as paredes de um calabouço frio, sem ventilação, escuro. E aquele homem que um dia havia anunciado aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele homem que um dia havia batizado Jesus e havia ouvido o próprio Deus dizer lá do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aquele homem, agora devastado pela dúvida, pela tristeza, pelo abatimento, manda fazer uma pergunta: Jesus, és tu aquele que devia vir, ou esperamos outro? Em verdade, o problema do abatimento espiritual, do abatimento da alma, ele não escolhe pessoas. Ele atinge tanto aquela pessoa de poucos anos de vida cristã, como atinge aquela pessoa que viveu muitos anos servindo a Jesus, aquela pessoa de convicções sólidas e bem firmadas, aquela pessoa que já teve experiências maravilhosas com o Pai Celestial. Todos podem ser alcançados por este mal. Por isso o Salmo 42 se nos apresenta como o salmo em que nós podemos encontrar algumas orientações vindas do próprio Deus. Porque nele nós encontramos o próprio Deus como que a nos dizer: eis algumas maneiras que você pode usar, algumas atitudes que você deve tomar, algumas coisas que você deve fazer para resolver o problema do abatimento da alma. Vamos olhar o texto? E quando você olha o texto, a primeira coisa que você descobre é o salmista dialogando com ele mesmo. É o salmista conversando com ele mesmo. Isso é muito importante. O Dr. Martin Lloyd Jones, pregador inglês,
grande pregador, grande escritor, que também era médico, num livro intitulado Como Vencer a Depressão Espiritual, ele diz que uma das coisas que o ser humano precisa aprender é conversar consigo mesmo, conversar com seu próprio eu. E ele diz, muitas vezes nós ficamos apenas ouvindo o que o nosso eu tem a nos dizer. E ele diz, na maioria das vezes, o nosso interior nos faz lembrar de coisas tristes, de erros, de pecados, de falhas, de perdas, de equívocos. É exatamente essas coisas que, nesses momentos de abatimento, nosso eu parece que procura trazer à nossa mente, parece que procura ressuscitar. E aí ele diz, nessas horas mais do que nunca você deve conversar com o próprio eu e perguntar a si mesmo, o que é que está acontecendo comigo? É exatamente isto que o salmista faz. Ele se autoconfronta, ele se autoexamina. E ele então começa a procurar descobrir o que realmente estava acontecendo com ele, como ele estava, qual era a condição dele. E ele então diz, e se você olhar o versículo 5 do nosso texto, ou melhor, você vai encontrar o salmista dizendo, eu estou me sentindo perturbado. Eu estou me sentindo perturbado. E quando você pensa em perturbação, naturalmente você imagina alguém agitado. Alguém agitado, agitação que se expressa por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de pensamentos, por meio de gestos. Aqui está um homem que diz, eu estou me sentindo perturbado, agitado. Não é difícil imaginarmos alguém que ora estava sentado, daqui a pouco ele se levanta, ele vai do lado de fora da sua casa, ele dá uma volta, ele senta-se outra vez, ele se levanta e ele vai ao quarto, ele vai à sala, ele vai à cozinha, e é um homem que está interiormente agitado. O seu interior parece não experimentar tranquilidade. Mas ele vai muito mais além, porque quando ele chega no versículo 3, ele diz, as minhas lágrimas servem de mantimento noite e dia. É um homem que perdeu o apetite. Ele não quer se alimentar. Tudo o que ele faz é chorar. E agora ele está agitado, e quando você olha para ele, ele está num canto, talvez sentado na sua poltrona, sozinho, com a mão no rosto, e esse homem está chorando. Era um choro contínuo. E ele vai um pouco mais além. Porque ele não apenas diz que está agitado, ele não apenas diz que vivia
chorando, mas ele, além de afirmar que estava perturbado, ele também se imagina como alguém que está num abismo muito profundo. E por esse abismo passa um rio. E ele diz: eu estou me sentindo como alguém que tem correntes de águas passando sobre a cabeça. Se você pudesse perguntar como é que você está se sentindo, salmista, ele diria: estou me sentindo sepultado. Estou me sentindo numa cova. Estou me sentindo num abismo. E ele não apenas diz isto, mas ele se imagina também como alguém a quem Deus abandonou. E no versículo 9, ele diz claramente isto. Ele afirma: digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ele que dialogava consigo mesmo, agora também se dirige a Deus e diz: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Era assim que ele pensava. Era isso que ele imaginava. Então, ao olhar para a narrativa, talvez é possível que alguém diga: aqui está um quadro de depressão. Alguém que está como que no limiar da depressão. Ele está profundamente triste, o seu rosto expressa tristeza, ele está emocionalmente agitado, perturbado, ele chora continuamente, ele se sente no fundo de um abismo, ele não tem mais esperança, e ele imagina que Deus o abandonou. É importante que a gente pare para analisar isto, queridos, porque esses sentimentos podem atingir a vida de alguém que um dia recebeu Jesus no coração. E eu dizer isto não é para que você, e dizemos isto não para que você se acomode e ache que se isto pode acontecer, então é normal, não. Dizemos isto para que você não acrescente aos problemas que você já tem um outro, o de se acusar a si mesmo. E o de dizer: isso está acontecendo comigo porque eu sou um crente fraco. Isso está acontecendo comigo porque eu não tenho fé. Isso está acontecendo comigo porque eu não tenho confiança em Deus. Não é por isto. Isso está acontecendo com você, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Jeremias, como aconteceu com João Batista e como aconteceu com este salmista. Porque todos somos seres humanos. E como seres humanos, estamos sujeitos a isto. É claro que existem outras causas. É claro que
o pecado pode levar a isto, sim. A Bíblia conta a história de Davi, que também experimentou este processo de abatimento da alma. E no seu caso, a causa determinante foi o pecado. Mas o que nós estamos querendo dizer é que nem sempre esse problema é ocasionado pela falta de fé, pela fraqueza, pelo pecado, não. De uma maneira geral. E a causa primacial é que nós somos seres humanos. Agora, o salmista se deu conta de como ele estava. Os seus sintomas eram sérios. E ele faz uma segunda coisa, que é o que Deus também nos orienta. É o de procurar saber por que ele estava naquele estado. Por que ele chegou àquele estado? Quem era ele? Ele era um servo de Deus. Ele era um levita. Era descendente de Coré ou Corá. E eu gostaria de aproveitar até esse momento para fazer um parênteses. Porque Coré havia sido, nos dias do Êxodo, um dos 3 homens que se voltaram contra Moisés. Coré, Datã e Abirã. Eles se voltaram contra Moisés, promoveram uma rebelião no meio do povo, e Deus os castigou com a morte. Mas agora o homem que está aqui, falando da sua experiência, esse homem é um levita, esse homem é um cantor, esse homem é um ministro de música, esse homem é alguém que serve a Deus. Eu estou dizendo isso, então, porque fica claro que Deus não pune o pecado dos pais nos filhos. Os pais erraram, fraquejaram, mas Deus, em sua infinita misericórdia, pode usar os filhos, e aqui está Deus usando esse homem. E usando para a glória do seu nome. Então esse homem era alguém que não apenas ministrava no templo, mas a Bíblia diz, o texto diz, que ele dirigia a multidão para os festivais de adoração. Eram momentos abençoados para ele estar no meio daquela multidão, no meio daquelas pessoas que em grandes grupos se dirigiam para Jerusalém. Mas como é que ele estava agora? Ele estava exilado. Exilado lá na cabeça do Rio Jordão. Muitos quilômetros distantes de Jerusalém. Não sabemos qual foi a causa do exílio. Não sabemos porque ele teve que deixar o seu ministério, o templo, porque ele não estava podendo ir lá adorar a Deus. O texto não diz. O texto apenas diz que ele estava exilado, distanciado. E ele certamente se lembrava daqueles momentos felizes, quando ele estava no meio da multidão, festejando, glorificando a Deus. Ele se lembrava dos momentos em que estava na casa de Deus, estava junto dos seus irmãos,
celebrando com os seus irmãos, cantando louvores com os seus irmãos, adorando a Deus, como ele se lembrava disso e ele sentia uma saudade muito grande. Ele gostaria de voltar, mas ele estava impedido. Ele queria estar entre os seus irmãos, mas ele não podia. E o pior de tudo é que esse homem orava. E há nesse texto um momento em que ele diz: oração ao meu Deus. E se ele orava, é natural imaginarmos que ele pedia a Deus que mudasse o seu estado, a sua condição, o retirasse daquele exílio, desse fim aquilo que hoje nós poderíamos chamar de afastamento social, porque ele vivenciou isto. Um afastamento social. Ele não podia voltar, ele não podia estar. Mas, embora ele chorasse, embora ele orasse, as coisas continuavam como estavam. E é exatamente aí que surgem os seus inimigos e lhe perguntam: e aí, salmista, onde está o teu Deus? Ou seja, o que é que ele está fazendo para te ajudar? E este era o sentido da pergunta. O que o seu Deus está fazendo para te ajudar? Onde está ele? Veja bem como você está. Veja bem o seu estado. Veja bem a sua condição. Onde está o teu Deus? Onde está ele? O texto diz que, ao ouvir estas palavras, este insulto, o salmista sentiu uma profunda dor. Uma dor tremenda no seu corpo. Era como se os seus ossos, diz ele, estivessem sendo esmagados. Por que ele sentia essa dor? Não apenas por causa do insulto em si mesmo, mas por causa das pessoas. Por causa daqueles que diziam aquelas palavras. Quem eram elas? Eram pagãs? Não. Negavam a existência de Deus? Não. Eram de um outro povo? Não. Aqueles homens eram judeus. Aqueles homens eram teístas. Aqueles homens afirmavam a existência de Deus. E certamente afirmavam amar a Deus. Mas agora, em vendo o sofrimento daquele servo de Deus, eles usam as suas vozes para insultá-lo e dizer, como quer dizer, de que adianta você confiar nele? De que adianta você ter servido esse Deus por tantos e tantos anos? De que adianta você ter depositado a sua fé nele? O que é que ele está fazendo por você agora? Onde está o teu Deus? O salmista, então, agora, ele tem duas certezas. Ele sabe exatamente como está, e ele sabe também por que estava naquela condição. Ele sabe por que estava sentindo o que estava sentindo. Ele estava exilado,
ele estava distanciado do templo, ele estava distanciado dos seus amigos, dos seus irmãos, ele estava em um lugar estranho, ele estava num lugar distante, ele estava sendo insultado continuamente pelos seus inimigos. Então ele sabia agora por que estava, como estava. E agora é que ele nos mostra algo mais que ele fez. E aqui no versículo 5, nós encontramos dizendo: porque estás abatido a minha alma, porque está confusa, perturbada dentro de mim, espero em Deus. E ele começa, ele diz isso não apenas neste texto, nesse versículo, mas quando chega também no versículo 1 e 2, ele diz algo que é o passo principal para aquele que está perturbado, para aquele que está se sentindo numa situação tão triste como a do salmista, para aquele que está se sentindo emocionalmente devastado. O salmista começa a dizer assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. E aqui, irmãos meus, está a solução primeira. Ele tinha muitas necessidades. As suas necessidades eram várias. O seu problema era sério. Mas o salmista aqui declara de maneira muito efetiva que a sua maior necessidade era Deus. E é exatamente aí que há um escritor comentarista que, ao analisar esse texto, diz: o salmista buscou Deus não o alívio de Deus. Ele precisava do alívio de Deus. Ele queria ter as suas necessidades satisfeitas, mas antes de buscar o alívio de Deus, ele buscou o próprio Deus, porque ele reconheceu que a sua maior necessidade era Deus. E ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Tem sede de Deus porque ele é um Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus porque esse Deus é misericordioso. A minha alma tem sede de Deus porque esse Deus é poderoso. Ele é rocha. Mas ele também diz: a minha alma tem sede de Deus porque ele é meu Deus. E esta declaração que enfatiza um relacionamento pessoal dele com Deus faz toda a diferença. Ele não pensa em um Deus distante, num Deus desconhecido, mas ele se refere a Deus como sendo o seu Deus. Ele estava vivendo aquele momento, ele estava vivendo aquela crise, mas o Deus em quem ele confiava continuava sendo o seu Deus. É maravilhoso podermos dizer isto. O Deus a quem eu oro, o Deus em quem eu confio, o Deus a quem eu busco, ele é o meu Deus. Ele finaliza este salmo, e eu quero finalizar esta mensagem
transmitindo então uma mensagem de esperança, porque na medida em que ele se voltou para Deus e reafirmou a sua fé em Deus, ele recupera a esperança. E quando chega no versículo 11, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E aí, mais uma vez, ele conversa com a sua alma, né? Ele dialoga, ele diz: por que você está assim? Por que você está abatida? Por que você está chorando? Por que você está reclamando? Por que você está se entristecendo? Por que você está assim? Ó? Para. Não é preciso. Não continue a chorar. Não se sinta desesperada. Não se sinta abandonada. Não se deixe perturbar. É o salmista dialogando com a sua alma, diálogo que você também deve ter com você mesmo, com a sua própria alma. Como é que você está agora? Dialogue com você mesmo e pergunte: por que você está assim? Oh, minha alma, por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Essa é a grande mensagem. Espera em Deus. Tudo vai passar. A tempestade vai cessar. O exílio vai terminar. Espera em Deus. Ele está te auxiliando e vai te auxiliar. Ele é o teu Deus. Será que você pode orar comigo nesta hora? E pode orar reafirmando a sua fé em Deus? Então, feche agora os seus olhos e ore comigo e diga: Senhor Deus, aqui estou diante da tua presença para reafirmar a minha fé no Senhor. As minhas circunstâncias são difíceis. O momento em que eu estou passando é um momento de dificuldade, de crise. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu confio em Ti, Pai. O Senhor é o meu Deus. Eu quero dizer ao Senhor que eu continuarei esperando no Senhor. E que, assim como está declarado no Salmo 40, o Senhor há de se inclinar para mim, ouvir o meu clamor, há de me tirar deste abismo, há de firmar os meus passos e pôr um cântico, um novo cântico na minha boca. Ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor está fazendo isso e fará coisas maiores em meu favor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Que os ecos dessa palavra venham estar
continuando a frutificar em nossos corações no decorrer de toda essa semana. Lembrando que as nossas atividades, elas também continuam e os irmãos são mais do que bem-vindos para estarmos juntos fazendo a manutenção dessa comunhão e fazendo avançar o reino do nosso Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um dos irmãos. Lembrando do nosso relógio de oração, não nos cansemos de entregar as nossas petições e os nossos motivos de agradecimentos também a Ele. Nós somos muito mais fortes juntos, unidos. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido irmão.